A inteligência artificial avançou de maneira surpreendente nos últimos anos, dominando habilidades complexas que antes eram consideradas fora do alcance das máquinas. À medida que a capacidade da inteligência artificial se expande rapidamente, nós começamos a ter uma divisão de opiniões. Por um lado, pessoas alertando dos perigos aos nossos empregos e, quem sabe, até mesmo a nossa privacidade, enquanto outros veem um futuro em que teremos muito mais tempo para nós e a nos dedicarmos às coisas que gostamos, já que as máquinas farão a maioria dos trabalhos entediantes e arriscados que nós temos atualmente. Aqui não existe um certo e um errado. Independente de qual que seja a sua opinião sobre isso, temos que reconhecer que a inteligência artificial agora é capaz de gerar conversas notavelmente semelhantes às humanas, explicar conceitos, concluir exames, controlar robôs e produzir trabalhos criativos. Modelos como o ChatGPT demonstram uma forte compreensão da linguagem, respondendo a dúvidas sobre praticamente qualquer assunto. Tanto que os pesquisadores ficaram surpresos quando a inteligência artificial obteve pontuações mais altas do que a maioria dos médicos em perguntas de exames médicos e demonstrou compreensão do nível adulto da psicologia humana. Isso levou alguns a acreditar que a inteligência artificial geral de nível humano, ou AGI, já está entre nós ou chegará no futuro bem próximo. No entanto, a maioria dos especialistas ainda acredita que estamos a anos de distância de uma inteligência artificial conseguir igualar a capacidade cognitiva humana de maneira mais ampla. Se você já conversou com o ChatGPT, talvez possa não acreditar nisso que eu falei, mas a verdade é que mesmo a inteligência artificial mais poderosa e mais avançada que temos atualmente permanece estreita em escopo, sem autoconsciência ou capacidade de aplicar conhecimento em diferentes domínios. Veja que existe uma diferença entre a IA saber falar sobre qualquer assunto e saber conectar os conhecimentos desses assuntos diferentes para poder propor uma nova ideia. Isso, por enquanto, é uma habilidade que apenas nós conseguimos fazer. Ainda assim, avanços exponenciais contínuos sugerem que a AGI pode surgir mais rápido do que o esperado. Se o desenvolvimento de inteligência artificial continuar sem controle, com cada vez mais empresas surgindo com seus próprios modelos, sem uma regulamentação sobre os dados que estão sendo usados para teste e treinamento desses modelos, muitos alertam que poderia ser uma verdadeira catástrofe. Afinal, nós não conseguimos ter controle 100% de nada que fazemos. Se tivéssemos, nenhuma empresa precisaria lançar versões de correção de algum software que já está disponível para o público. Por isso, o ativista Robert Miles afirmou que criar uma inteligência artificial segura exigirá esforço e financiamento comparáveis ao do programa Apollo. Sem supervisão suficiente, a IA poderia evoluir descontroladamente e para uma superinteligência que excede muito as capacidades humanas. Ela poderia então manipular as pessoas para poder cumprir os seus próprios objetivos, que dificilmente estariam alinhados com os valores humanos. Alguns, inclusive, imaginam cenários de pesadelo, no quais uma única IA renegada ou seus criadores ganham poder e influência demais sobre toda a humanidade. Outros alertam que até mesmo uma IA bem intencionada poderia causar inadvertidamente danos, já que seu raciocínio pode diferir radicalmente do nosso. Um exemplo clássico que eu gosto de usar é pensarmos em robôs que criamos para resolver os problemas climáticos, como o aquecimento global. Inevitavelmente, em algum momento, ele pode identificar que o ser humano é o principal responsável por esse problema e resolver nos aniquilar. Inclusive, essa é uma temática de um filme que tem na Netflix chamado I Am Mother. E agora, eu queria te passar um recado super importante. Se você quer aprender Python, SQL, SAS, PySpark, dar seus primeiros passos na ciência de dados e na inteligência artificial, então você precisa conhecer a plataforma do Programador Aventureiro. Lá você vai encontrar mais de 40 cursos e pode fazer seu cadastro gratuitamente e ter acesso imediato a mais de 20 horas de conteúdo gratuito com diversos exercícios teóricos e práticos, além de desenvolver projetos do mundo real e receber um certificado por cada curso concluído. Então, eu vou deixar o link aqui também na descrição para você poder se cadastrar. Por enquanto, as ferramentas de criatividade da IA estão enriquecendo as artes, embora haja preocupações sobre direitos autorais das obras produzidas. Afinal, um quadro produzido pelo Midjourney pertence à empresa dona desse software, do usuário que escreveu o comando para poder gerar essa imagem, ou pertence às milhares de artistas cujas obras foram usadas pela IA para poder gerar esse quadro. Outros sistemas também enfrentam esse dilema, como ferramentas de manipulação de vídeo que permitem a edição, substituição de personagens e criação de cenas descritas apenas com texto. IAs semelhantes podem até imitar vozes e rostos, aumentando a ansiedade sobre a falsificação e desinformação. Inclusive, o Elon Musk foi alvo de diversas campanhas de marketing
de empresas de aposta online que geraram vídeos dele falando para as pessoas, apostarem em seus sites para poder ganhar dinheiro rápido. E não só as pessoas influentes que são alvo desses golpistas. Em alguns aplicativos de namoro, foram implementados agentes de conversação por inteligência artificial, com o aplicativo permitindo que os agentes das pessoas flertem autonomamente. Dito isso, você precisa concordar comigo que existe sim um risco para nós com a disseminação descontrolada de modelos de linguagem restritos. Sem medidas de segurança, essas IAs podem ser usadas para gerar conteúdo prejudicial, antiético ou perigoso. Por isso, a maioria das grandes empresas de tecnologia se comprometeu a restringir seus modelos por meio de filtragem de conteúdo, supervisão humana e monitoramento de danos. Mas ainda assim, os críticos argumentam que essas restrições nunca são infalíveis e que a IA não é controlável a longo prazo, inclusive se ela ultrapassar a capacidade da inteligência humana. Bom, de qualquer forma, a humanidade já enfrentou riscos existenciais antes e prevaleceu, e somos totalmente capazes de fazer isso novamente, escrevendo o próximo grande capítulo da nossa história ao fazer da inteligência artificial a aliada que precisamos para criar um futuro abundante e justo. Mas devemos agir rapidamente, já que a corrida está em andamento para poder criar uma inteligência artificial avançada que honre o que há de melhor na humanidade, antes de sermos ultrapassados por uma que não o faz. E você já parou para pensar por que damos nomes humanos aos robôs como Siri, Alexa, Leonardo ou Claude? Então descubra nesse outro vídeo o que nos motiva a fazer isso e se existe um motivo por trás dessa escolha desses nomes.